Olá, queridos. Boa noite. Tudo bem com vocês que estão aí em casa? Sejam todos bem-vindos à nossa transmissão para mais um culto virtual. Deus tem uma mensagem muito especial para você. A minha vida tem sido transformada ao estudar sobre o apóstolo Paulo. E eu tenho certeza que você que está acompanhando a nossa série tem também aprendido muita coisa e tirado muita coisa prática para a sua vida pessoal, para a sua família. E nós estamos aqui neste momento, mais uma vez, para aprender um pouquinho com o pastor Paulo. E hoje, o pastor Paulo tem uma mensagem muito especial para eu e para você. E eu espero que em nome de Jesus você abra o seu coração para a palavra do Senhor. Que você esteja receptivo, aberto, que o Espírito Santo vá trabalhando na sua mente e no seu coração, para que você possa fazer as transformações, as mudanças necessárias que Deus deseja. E também que você possa tomar a decisão ao lado de Jesus. Você que está aí, duro, resistente ao Evangelho, Deus quer conversar com você. Então, fique aí conectados conosco. Não vá embora, fica aí. Você recebeu este link, porque Deus quer falar com você. Ele vai me usar em nome de Jesus para conversar contigo. E eu quero começar fazendo uma oração, para que eu e você estejamos preparados para o que Deus quer falar conosco. Feche os seus olhos. Obrigado, Senhor, por mais um momento que nós estamos tendo o privilégio de abrir a Tua Palavra. E nós sabemos e reconhecemos que quando a Bíblia é aberta, é o Senhor que fala conosco. Ou seja, nós iremos ouvir a Sua voz neste momento. E eu quero lhe pedir, Senhor, que em nome de Jesus, o Senhor toque na nossa vida. O Senhor faça a mudança, a transformação necessária. Eu sei, Senhor, que há muitas pessoas resistentes. Eu sei, Senhor, que há muitas pessoas relutantes para aceitar o Evangelho. Eu conheço, inclusive, algumas. Mas, Senhor, em nome de Jesus, que o Espírito Santo venha convencer esta pessoa do pecado, da justiça e do juízo. E que a maior necessidade da vida dela é aceitar Jesus como seu Salvador pessoal. Senhor, hoje nós iremos ouvir sobre a palavra. Ela é viva e eficaz. Ela corta mais do que uma espada afiada. E em nome de Jesus, Senhor, que esta palavra que é viva possa produzir vida para esta pessoa que está morta, que está triste, está se sentindo sozinha, abandonada, emocionalmente destruída, Senhor, em nome de Jesus. Reaviva esta vida. Nós oramos no nome do Teu Filho. Amém. Depois de 4 anos preso em Roma, melhor dizendo, depois de 4 anos preso, 2 anos na cidade de Cesareia, do ano 58 ao ano 60, Paulo foi levado para Roma. E ali, na cidade de Roma, Paulo ficou preso mais 2 anos. Do ano 61 ao ano 63, o apóstolo ficou encarcerado, ficou algemado, acorrentado com um soldado, um majestoso soldado ao seu lado. Era uma prisão domiciliar. E naquela prisão em Roma, na sua primeira prisão, o apóstolo tinha a oportunidade, o privilégio de pregar o evangelho para o exército romano. As escrituras nos dizem lá em Atos, capítulo 27 e 28, que os soldados ouviram sobre o evangelho, e também em Filipenses capítulo 1, e também que as pessoas iam até a casa de Paulo, que era bancada pelos irmãos de Filipos. Eles enviavam o dinheiro, eles enviavam os recursos para Paulo pagar o aluguel. Muitas pessoas iam até Paulo.
E Paulo falava sobre Jesus Cristo, sobre o Evangelho que transforma, sobre o Evangelho da paz. E ali, inclusive, ele fez um discípulo chamado, na carta a Filemão, ele fez um discípulo ali e ele envia então a carta para Filemão. Entre algemas, ele conseguiu então avançar na pregação do Evangelho. Todavia, no ano 63, estava chegando então o momento do julgamento de Paulo. Ele foi levado diante do tribunal e ele foi liberado, porque os judeus não estavam ali para condená-lo, e ele foi solto. Então, neste momento, inicia uma nova fase no ministério de Paulo. Do ano 63 ao ano 67, Paulo está livre, Paulo está solto, e ele agora busca investir o máximo na pregação do Evangelho, avançar o máximo que ele poderia, porque ele sabia que ele estava para finalizar o seu chamado, que Jesus havia chamado ele lá no caminho de Emaús. Ele tinha isso em mente. Então, saindo da prisão de Roma, possivelmente, o apóstolo se direcionou para a Espanha. Aquela viagem que o apóstolo desejava tanto. Possivelmente depois da Espanha, Paulo foi então para Colosso. Quando ele estava preso na sua primeira prisão, do ano 61 ao ano 63, Paulo escreveu uma carta aos Colossenses. Porque junto com Paulo na prisão, havia um pastor chamado Epáfras. E este pastor havia levado o evangelho até os colossos, os colossenses, até a cidade de Colosso. E Paulo então, após ir para a Espanha, foi para Colossos, para conhecer aquela igreja, fundada pelo pastor Epáfras. E depois disso ele voltou para Éfeso. Em Éfeso, Paulo deixou Timóteo como pastor ali daquela igreja. Porque a igreja em Éfeso era a principal igreja ali do primeiro século. E ele deixou então o jovem Timóteo como pastor ali. Paulo então viajou para a Macedônia, foi pregar o evangelho. Da Macedônia ele foi para Troade. De Troade ele voltou para Éfeso, porque ele queria ver os irmãos. Ele tinha saudade daquela igreja, porque na sua terceira viagem missionária, ali em torno do ano 52, 53 até o ano 58, Paulo viveu ali 3 anos na cidade de Éfeso. E ele voltou para matar a saudade, ele voltou para ver o pastor Timóteo. Mas o desejo dele era tão grande de pregar o evangelho, que ele viajou então para a cidade de Mileto. E ele esqueceu a sua capa, os seus livros e os pergaminhos lá em Éfeso. Ele avança então para Mileto. De Mileto, Paulo foi para Creta. E ele estava acompanhado com o pastor Tito. E chegando em Creta, ele vendo a realidade daquela igreja, da sociedade, ele decide deixar o pastor Tito em Creta. Ele avança e ele vai então para Corinto. E lá em Corinto, aquela igreja que ele havia escrito ali a primeira e a segunda epístola aos Coríntios, ele então chega lá em Corinto e deixa o pastor Erasto para cuidar da igreja dos Coríntios. E Paulo, desejoso em avançar o evangelho, ele continua viajando. Neste período que ele tinha a liberdade, Paulo escreveu a primeira epístola a Timóteo e também escreveu a carta a Tito. E estas informações nós encontramos nestas 2 epístolas. Na primeira, epístolas a Timóteo e também a carta a Tito. E Paulo, então, de Corinto, ele foi para Nicópolis.
Era o ano 67, quando Paulo chegou em Nicópolis. 3 anos antes, no ano 64 depois de Cristo, a cidade de Roma havia sido incendiada. Dos 14 bairros daquela cidade, 10 foram totalmente devastados pelas chamas, consumidos. E os cristãos foram acusados de terem colocado fogo na cidade de Roma. Então começou uma perseguição. A pior perseguição desde que Jesus foi assunto ao céu, que Estevão foi apedrejado. A pior perseguição, então, emergiu no período de Nero. Os cristãos, depois do incêndio de Roma, que eles haviam sido acusados, eles foram presos, foram torturados. Milhares de cristãos foram banhados com piches, foram lançados dentro de caldeirão de piche quente. Outros foram lançados aos leões. Outros foram feridos, esbofeteados até a morte. E vários outros cristãos foram crucificados pelas ruas de Roma e também pelos montes. E agora, neste momento, em Nicópolis, estava o maior líder da igreja de Jesus Cristo, do primeiro século. E eu arrisco a dizer que até hoje, o maior exemplo, Paulo, estava ali. Ele foi preso em Nicópolis. De Nicópolis, Paulo foi levado para Roma. E ali foi muito diferente da sua primeira prisão. Na primeira prisão, ele estava numa prisão domiciliar. Mas agora, ele estava numa prisão, numa cela, que ficava embaixo de uma rua. Aquela cela era escura, fria, úmida, sombria. Ali estava o apóstolo Paulo. Diariamente, o evangelista Lucas, que era um médico, ia visitar Paulo. Ele ia lá para ver como que estava o apóstolo. Mas naquela cela, sozinho, sem ter alguém para conversar, ele se sentia deprimido. Então chegou o dia de Paulo comparecer diante do tribunal de Roma. Paulo tinha dupla nacionalidade. Ele era judeu e ele era também um romano. E por ele ser romano, ele merecia um julgamento justo, digno, com respeito. Então Paulo foi levado diante do tribunal em Roma. Mas ali naquele tribunal não havia ninguém, nenhum rosto conhecido do apóstolo. Não havia ninguém. E ali, o apóstolo imaginava que seriam as suas últimas palavras. Que seria o seu último sermão diante de pessoas. Naquele momento, ele diz em 2 Timóteo, no capítulo 4, que ele se levantou. Ele se levantou com coragem, com ousadia. Paulo, no ano 67, ele já tinha por volta de 65 anos de idade. No primeiro século, as pessoas não viviam muito. Ele já estava idoso. Mas ele se levantou para pronunciar as últimas palavras dele aqui no planeta Terra. Jesus era tão vivo para o apóstolo como foi no dia que ele viu Jesus Cristo no caminho para Emaús. E Paulo apresentou Jesus crucificado, ressuscitado e prestes a vir. E eu quero ler com vocês agora, 2 Timóteo, capítulo 4,
Abra a tua palavra, você que está em casa, você que está aqui na nave da igreja. Abra comigo em 2 Timóteo, capítulo 4, do verso 14 ao verso 18. Paulo vai narrar este momento no tribunal, onde ele diz assim, verso 14: Alexandre, o ferreiro, causou-me muitos males. O Senhor lhe dará retribuição pelo que me fez. Previna-se contra ele, porque se opôs fortemente às nossas palavras. Na minha primeira defesa, ninguém apareceu para me apoiar. Todos me abandonaram. Que isso não lhe seja cobrado. Mas o Senhor permaneceu ao meu lado e me deu forças, para que por mim a mensagem fosse plenamente proclamada a todos os gentios a ouvissem. E eu fui libertado da boca do leão. O Senhor me livrou de toda obra maligna e me levará a salvo para o seu reino celestial. A Ele seja a glória para todos sempre. Amém. Naquela prisão, naquele tribunal, havia um ferreiro chamado Alexandre. E aquele ferreiro acusou Paulo de diversas formas, com diversas palavras. Mas Paulo apresentou que Jesus Cristo estava com ele e deu força para ele. Jesus estava vivo para o apóstolo. E o que me chama a atenção é que ele fala que ele foi libertado da boca do leão. Jesus Cristo é o libertador e excelência. Jesus liberta qualquer pessoa. Jesus deseja libertar você das algemas do pecado. Jesus deseja libertar você, querido, da opressão, do sofrimento, da angústia, da dor que você tem passado, enfrentado com a sua família, com o seu esposo, com a sua esposa. Jesus é o libertador em excelência. E o apóstolo Paulo diz assim, que o Senhor livrou ele das obras malignas. Deus deseja nos livrar. Deus deseja nos proteger de Satanás. Satanás está como um leão procurando quem ele possa destruir, quem ele possa devorar. Mas Jesus diz o seguinte: resistir ao diabo e ele fugirá de vocês. Está no momento de você tomar uma atitude de coragem, de se posicionar do lado de Jesus Cristo. E você verá que Jesus vai estar ao seu lado, vai te livrar da boca do leão. Assim como Paulo foi libertado, Jesus é o dono, é o soberano, é aquele que pode solucionar as causas impossíveis. Jesus é todo soberano. Você crê nisto? Jesus deseja estar ao seu lado. A sua vida está um caos. Você está emocionalmente triste, angustiada, com vontade de parar de viver, de tirar a sua vida, mas eu quero dizer para você, em nome de Jesus, para você há solução. Jesus age nas causas impossíveis e Ele vai agir na sua vida. Creia, acredita que Ele vai agir. E é no nome dEle que eu falo estas palavras para você. E o apóstolo Paulo, o pastor Paulo, aquele senhor, ele diz umas palavras para o pastor Timóteo. Ele fala agora de pastor para pastor, de coração para coração. E estas palavras nos alcançam hoje, no século 21, no ano de 2020. E eu quero ler com você agora, 2 Timóteo, capítulo 4, verso 1 em diante. Leia comigo. Abra sua palavra. 2 Timóteo, capítulo 4, do verso 1 em diante. O apóstolo diz o seguinte: na presença de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos por sua manifestação e por seu reino, eu exorto solenemente: pregue a palavra,
Esteja preparado a tempo e fora de tempo. Repreenda, corrija, exorte com toda a paciência e doutrina. Pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Agora, no verso 5, ele diz o seguinte para o pastor Timóteo: você, porém, seja moderado em tudo. Suporte os sofrimentos. Faça a obra de um evangelista. Cumpra plenamente o seu ministério. Em outras versões diz o seguinte: cumpra cabalmente o seu ministério. Estas palavras me emocionam. Pregue a palavra. Pregue a palavra. Esteja preparado em tempo e fora de tempo. Hoje nós vivemos num momento fora de tempo. Hoje nós vivemos num momento que nós estamos vivendo no tempo do fim. E nós estamos vendo as estratégias do diabo para deixar as pessoas longe. Nós estamos vendo Satanás agindo na natureza. Nós estamos vendo o caos que se encontra no mundo. Nós estamos passando um momento de uma pandemia. E Paulo, o pastor Paulo, nos diz: pregue a palavra. Esteja preparado em tempo e fora de tempo. E o que me chama a atenção é que esta palavra que pregue, no original grego, ela se encontra, no caso, ela se encontra ali no modo imperativo. Ou seja, é uma ordem, é uma exortação, é um apelo. Pregue a palavra. E no português nós vemos aqui claramente que pregue a palavra. Ou seja, a palavra é o objeto direto da oração. A maior necessidade da minha vida, da sua vida, da igreja, é da palavra. É da palavra. A palavra precisa ser o centro na nossa vida, na vida da nossa família, no culto familiar, nos nossos púlpitos. A palavra precisa estar no centro. A maior necessidade é da palavra. A igreja, você, não precisa ouvir sobre os meus testemunhos. A maior necessidade da igreja não são dos contos da carochinha. Não são palestras motivacionais ou de coach. Não são informações que acontecem, que passam nos jornais diariamente. A maior necessidade da igreja hoje é a palavra. A palavra. Ela precisa estar no centro da nossa existência. E eu creio que quando nós e nos nossos púlpitos a palavra estiver no centro, Jesus voltará. Porque nós teremos a coragem, a ousadia, a intrepidez que este apóstolo tinha ao se pronunciar, ao falar sobre Jesus Cristo crucificado, ressuscitado e prestes a vir. E eu estou mais do que convencido, ao ler estas palavras do pastor Paulo, que se eu me preparar, e se eu orar, se eu me levantar no poder do Espírito Santo de Deus, a igreja vai querer mais e mais e mais e mais, em nome de Jesus. E agora eu quero falar com a nova geração. Você. Você. Eu faço parte. Você que nasceu depois de 1990. Queridos jovens, o que você precisa? O que eu preciso como jovem? Querida adolescente, você precisa da palavra. Eu sei que nós somos super estimulados diariamente pelas redes sociais, por tudo que a gente vê, pelas séries, que nós vemos, os filmes. Nós somos super estimulados quando nós contemplamos as coisas. E nós desejamos cada vez mais sons, músicas, luzes. Nós desejamos barulho. Nós estamos acostumados
muitas vezes de ver pregadores pulando no tambor, porque nós somos superestimulados. Mas eu quero dizer para você que todas essas coisas, sons, músicas, luzes, tudo isso tem o seu lugar e é legal e é bom, para que nós possamos também alcançar pessoas diferentes de nós. Todavia, entretanto, a palavra precisa ser o centro da nossa vida. Você precisa estar com a sua vida na profundidade da palavra. Sabe por quê? Eu creio em nome de Jesus. Eu creio, queridos. Eu creio. Em nome de Jesus. Você, nova geração. Eu creio que nós veremos Jesus voltando nas nuvens do céu. Mas para isso acontecer, nós precisamos nos aprofundar na palavra. Está no momento de nós nos alimentarmos de alimento sólido. Até quando nós iremos continuar comendo papinha? E o que mais me impressiona quando Paulo fala sobre os bebês na fé, e o conteúdo que ele trata, hoje engasgaria muitas pessoas. Então, querido jovem, busque ao Senhor, se aprofunde na sua palavra, leia o espírito de profecia, busque livros que fale sobre a transformação que Jesus pode fazer na sua vida. Sabe por quê? Você é a geração missionária. Você é a geração que precisa se levantar para pregar o Evangelho. Eu e você. E eu estou convencido que se nós orarmos, buscarmos ao Senhor, as pessoas aceitarão. E a palavra terá a centralidade na igreja, nos nossos púlpitos, nos nossos lares, em nome de Jesus. E sabe o que o apóstolo Paulo disse lá em Hebreus, no capítulo 4, no verso 12, o apóstolo diz assim: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir a alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração, porque a palavra do Senhor é viva. Ou seja, se nós estamos tristes, se nós estamos amargurados, se nós estamos vendo que nós estamos mortos espiritualmente, nós necessitamos da palavra do Senhor, porque Jesus é a vida. E a palavra do Senhor, o próprio Jesus Cristo, nos declarou que quando nós tivermos contato com a sua palavra, fluirão rios da água viva do nosso interior. Nós seremos batizados com o Espírito Santo. Amém? Louvado seja Deus. Ela é eficaz. E quando a palavra do Senhor entra na vida da pessoa, é mais cortante do que uma espada afiada de 2 gumes. Ou seja, a pessoa é transformada. A pessoa é restaurada, é conduzida para a salvação, para Jesus Cristo. Jesus está convidando para que você coloque a sua vida na palavra do Senhor. E que sua vida esteja pautada na palavra dele. E se você permitir, a palavra vai fazer uma transformação radical. Você verá o milagre da água se transformando em vinho, em suco de uva. Aquela pessoa que adulterava, que se prostituía, que usava narcóticos, drogas, cigarros, bebidas alcoólicas, que estava presa na pornografia. Eu não sei qual é o seu pecado, eu não sei qual é os seus problemas, mas na palavra do Senhor há solução para você. Jesus vai restaurar a sua vida. Creia nisso. E sabe, o apóstolo Paulo diz o seguinte lá em 2 Coríntios, no capítulo 3, do verso 17 ao verso 18. Leia comigo. 2 Coríntios, capítulo 3,
do verso 17 ao verso 18. E todos nós, que com a face descoberta, contemplamos a glória do Senhor, segundo a sua imagem, estamos sendo transformados com glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é o Espírito. Ora, o Senhor é o Espírito. E onde está o Espírito do Senhor, ali há liberdade. Ou seja, quando nós contemplamos o Senhor Jesus Cristo através da sua palavra, nós começamos a ser transformados. Pela contemplação, nós somos transformados. E de glória em glória, nós vamos melhorando. Jesus vai nos capacitando. Nós vamos avançando. A vida do cristão é sempre avante, é sempre adiante, é sempre para frente. Perseverante. Eu sei que nós passamos por dificuldades, aflições, problemas. E eu tenho certeza que você está passando por problemas neste momento. Mas mesmo diante dos problemas, nós vamos sendo transformados. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz em nós um eterno peso de glória. Jesus deseja nos salvar. Jesus deseja salvar você. Compreende? Jesus deseja levar você para o céu. E algumas coisas precisam ser transformadas aqui nesta terra. Precisam ser abandonadas. Precisam ser restauradas. E Jesus deseja restaurar você. Deseja restaurar o seu relacionamento, a sua vida, o seu relacionamento com seus filhos. Você compreende isso? Então contemple a Jesus Cristo e você será transformado dia a dia. E aí, o apóstolo, o pastor Paulo diz o seguinte, lá em 2 Coríntios, no capítulo 4, no verso 5. Olha que texto maravilhoso, queridos. Vejam só, 2 Coríntios, capítulo 4, verso 5. Mas não pregamos a nós mesmos, mas a Jesus Cristo, o Senhor. Mas não pregamos a nós mesmos, mas a Jesus Cristo, o Senhor. Jesus é o centro. Jesus precisa ser o centro da nossa vida, da nossa essência. E nós precisamos pregar sobre Jesus Cristo. Porque é Jesus que transforma. Vocês compreendem isto? É Jesus que liberta, é Jesus que restaura. Jesus faz esta transformação extraordinária. E aí, quando nós vamos para o apóstolo João, lá na sua carta, no seu evangelho, o apóstolo diz assim em João 1, verso 1. No princípio era a palavra era Deus. A palavra estava com Deus e a palavra era Deus. Ou seja, no princípio era Jesus Cristo, que era a palavra. A palavra estava com Deus e a palavra era Deus. E no verso 14 do capítulo 1 de João, o apóstolo diz o seguinte: e a palavra se fez carne e habitou entre nós, cheio de verdade e de graça. E vimos o unigênito do Pai. Ou seja, a palavra é Jesus Cristo. Entenderam? A palavra que eu mais repeti aqui foi palavra. E é um sinônimo de Jesus Cristo. Jesus precisa ser o centro desta igreja. Jesus está te chamando, adventista do sétimo dia, para colocar a sua vida na palavra, nele. Você crê nisso? Você que está longe do Senhor Jesus Cristo, que já passeou por tantas igrejas, porque hoje, infelizmente, nós olhamos para a sociedade e nós vemos o mercado da fé. E você já foi em tantas igrejas, já buscou a verdade da palavra. E neste momento está conectado conosco aqui, ouvindo esta mensagem. Eu quero dizer para você, Jesus te chama, te convida para conhecer mais sobre Ele na sua palavra. E se você
já procurou bastante, já leu, mas não compreende como o Eutíoco, que estava lá, o eunuco que estava voltando para a sua terra, e que o Espírito Santo mandou o Filipe conversar com ele. Eu quero te fazer um convite, um pedido. Escreva aí no chat, manda uma mensagem para nós, dizendo assim: pastor, eu preciso conhecer mais sobre quem é Jesus Cristo. Eu já andei por diversas igrejas. Eu tenho uma confusão aqui na minha mente. Envia aí no nosso particular, ou manda aí mesmo, que a nossa equipe estará entrando em contato com você. E eu pessoalmente vou entrar em contato com você. E nós vamos estudar a palavra juntos. Tudo bem? E você vai conhecer mais sobre quem é Jesus Cristo. E tem um personagem na história que me chama muito a atenção. O nome dele é Lutero. Lutero, no ano 521, na Dieta de Worms, foi levado diante de um tribunal. E naquele tribunal, Lutero precisou se posicionar ao lado da palavra, ao lado da verdade, ao lado de Jesus Cristo. Ali ele estava diante de papas, de líderes religiosos, de padres, de líderes políticos, pessoas do jurídico. E ali Lutero diz as seguintes palavras: a menos que eu seja convencido pelas Escrituras e pela razão pura, e já que não aceito a autoridade do Papa e dos concílios, pois eles se contradizem mutuamente, minha consciência é cativa à palavra de Deus. Eu não posso e não vou me retratar em nada, pois não é seguro nem certo ir contra a consciência. Deus me ajude. Amém. A consciência daquele padre estava cativa às Escrituras. E neste momento, o apóstolo Paulo nos exorta a vivermos com a nossa vida pautada na palavra do Senhor, em Jesus Cristo, que é a palavra viva. E sabe, o apóstolo Paulo, lá em Atos 19, do verso 1 ao verso 5, ele teve um encontro com alguns cristãos. Está escrito o seguinte, em Atos 19, do verso 1 ao verso 5. Aconteceu que, enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado pelas regiões mais altas, chegou a Éfeso. Encontrando ali alguns discípulos, perguntou-lhes: vocês receberam o Espírito Santo quando creram? Ao que eles responderam: pelo contrário, nem mesmo ouvimos que existe o Espírito Santo. Paulo perguntou: então que batismo vocês receberam? Eles responderam: o batismo de João. Paulo explicou: João realizou o batismo de arrependimento, dizendo ao povo que crescem naquele que viria depois dele, a saber, em Jesus. Eles, tendo ouvido isto, foram batizados no nome do Senhor Jesus Cristo. Neste momento, Paulo teve um encontro com os cristãos que viviam em Éfeso. Aqueles cristãos, eles foram convertidos pela pregação de João Batista. João Batista foi executado, teve a sua cabeça decapitada, separada do corpo, no ano 30 depois de Jesus Cristo. Enquanto Jesus estava tendo o seu ministério público. E depois de 25 anos, no ano 54, Paulo chega em Éfeso. E ele encontra ali cristãos que acreditavam no Senhor Jesus Cristo, mas não haviam ouvido falar sobre o Espírito Santo. Paulo começa um diálogo.
E ele fala bem assim: vocês receberam o Espírito Santo quando vocês foram batizados? Não. Nós nem ouvimos falar sobre ele. Então, naquele momento, as Escrituras nos dizem que eles foram batizados no nome de Jesus Cristo. Estou falando com uma mulher. Pelas dificuldades da vida, se afastou do Evangelho. Quando você era jovem, quando você era uma menininha, você participou da igreja de Jesus Cristo. Você estava ao lado de Jesus Cristo. Inclusive você participou até do clube de desbravadores, dos corais da igreja. Mas infelizmente se afastou de Jesus. Estou falando para um homem neste momento, que devido à circunstância da vida, devido ao trabalho e às dificuldades dos problemas que foram surgindo na caminhada cristã, se afastou de Jesus. Mas neste momento, querido, Jesus te chama. Eu estou falando com você mesmo. Você que está me ouvindo aí, que está emocionado, que o Espírito Santo está tocando. É com você mesmo que eu estou falando. Eu estou falando para um jovem. Um jovem que saiu da casa dos pais para fazer faculdade. E por causa dos prazeres que este mundo proporciona, se afastou da fé. Se afastou de Jesus Cristo. Está longe do Pai. E neste momento, querido jovem, Jesus está te chamando. Jesus deseja transformar a sua vida. Jesus disse o seguinte, o próprio Cristo lá em João capítulo 3, aquele que não nascer da água e do Espírito, não pode ver o reino de Deus. Jesus deseja te dar uma segunda chance. Mas para isso você precisa ser batizado. Você precisa descer nas águas. E nós encontramos lá em Atos capítulo 10, no verso 47 e 48, escrito o seguinte: pode alguém recusar a água, impedindo que estes sejam batizados? Então ordenou que fossem batizados em nome de Jesus. Está no momento de você ser batizado, ser batizada, de descer as águas, sepultar os seus pecados com Jesus Cristo e ressuscitar com Ele para viver uma vida nova, longe dos vícios, sem nenhum vício, em vida nova, com esperança, com alegria, mesmo diante dos problemas, das adversidades e das tribulações. Este é o momento de você colocar a sua vida em Jesus Cristo. Ele que é a palavra viva e eficaz. E sabe, o pastor Paulo nos diz o seguinte lá em Romanos 11:36. Porque dele e por meio dele e para ele são todas as coisas, para todo sempre. Amém. Compreendeu? Porque dele e por meio dele e para ele são todas as coisas. Ou seja, é Jesus, é nele, é por meio dele e é para ele. A sua vida precisa ser dele. E você precisa viver para ele. E as pessoas que estão ao seu redor reconhecerão que a sua vida foi transformada. E através do seu testemunho, a sua mãe vai se converter. O seu pai vai se converter. Você está entendendo isso? A sua esposa vai se converter. Esta mulher que você tem orado há tanto tempo vai entregar a vida a Jesus. Porque é por meio dele, para ele. Todas as coisas estão nele. Entende isto? Ele é a palavra, ele é o centro. E sabe, não adianta você ficar resistindo, porque o Espírito Santo está te chamando. Então este é o momento oportuno para você abrir o seu coração à mensagem, abrir o seu coração a Jesus Cristo. Porque a palavra do Senhor e o mesmo apóstolo diz o seguinte: hoje, se você ouvir a minha voz, não endureçais o vosso coração. É o Espírito Santo falando contigo.
Então esse é o momento da sua entrega. E eu fico feliz, porque agora nesse momento você está entregando a vida a Jesus. Está sendo difícil, não é verdade? Eu sei, porque um dia eu passei por essa transformação. Mas mesmo sendo difícil, Jesus está contigo. Jesus está vendo as suas lágrimas. Jesus está vendo o seu sorriso. Porque agora você está dizendo para, diante de todo o universo, que Jesus vai ser o centro da sua vida. Que a palavra dele irá guiar a sua vida. Amém. Deus seja louvado pela sua decisão. Esta alegria é tão boa, não é verdade? Que você está sentindo nesse momento. Por ter entregado a vida a Jesus. Jesus está contigo aí nesse momento. Os anjos do Senhor estão aí. Onde você está, na sua casa, na sua empresa. Os anjos do Senhor estão presentes. E o universo todo, neste momento, está festejando. Porque você tomou a decisão de colocar Jesus em primeiro lugar. Eu quero orar com você nesse momento. Obrigado, Senhor, por esta decisão tão maravilhosa que esta pessoa tomou ao teu lado. Que o Senhor venha abençoar a vida desta pessoa. E que o Senhor venha fortalecê-la. Porque nós sabemos que o diabo está como um leão, querendo destruir a vida dela. Mas, Senhor, o inimigo, ele já está vencido. Porque Jesus venceu ele na cruz do Calvário. E a vitória dele está concedendo neste momento para este jovem, para esta mulher, para este homem, Senhor, a vitória sobre o mal. Senhor, queremos te agradecer. E que o Senhor continue fazendo a transformação na vida desta pessoa. Em nome de Jesus, amém.